O Banco ProCredit é uma instituição financeira orientada ao desenvolvimento com mais de 12 anos de presença em Moçambique. O ProCredit faz parte de um grupo internacional composto por 21 instituições financeiras que operam na Europa Oriental, na América Latina e em África, especificamente no Ghana, no Congo e em Moçambique. O acionista maioritário do banco é a ProCredit Holding, uma instituição sediada na Alemanha. O ProCredit oferece um excelente serviço aos seus clientes particulares e empresariais, servindo mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós valorizamos a transparência na comunicação com os nossos clientes e oferecemos serviços com base na percepção da situação de cada cliente e com base numa análise financeira sólida. Ao mesmo tempo, nós não promovemos empréstimos ao consumo, porque estes frequentemente resultam em sobreendividamento de pessoas e prejudicam ao invés de reforçar a economia moçambicana. Esta abordagem de banca responsável permite a criação de parcerias de longo prazo com os clientes, baseados na confiança mútua. O público-alvo do Banco ProCredit é composto por pequenas e médias empresas. Acreditamos que estas empresas criam a base para o desenvolvimento económico e social nos países em que operamos. A missão de desenvolvimento do ProCredit inclui um desenvolvimento social e compatível ao ambiente. Nós desenvolvemos diferentes atividades ambientais, interna e externamente, de modo a criar um impacto positivo nas sociedades em que operamos. A nossa política de recursos humanos baseia-se na nossa filosofia de fortes valores éticos e comunicação aberta e transparente entre os colaboradores. Promovemos um ambiente de trabalho estimulante, em que cada colaborador pode se desenvolver pessoal e profissionalmente. Por forma a criar oportunidades aos nossos colaboradores, incentivamos a promoção interna e definimos com os nossos colaboradores uma trajetória de carreira baseada numa estrutura salarial transparente, oportunidades de formação e avaliação ajustada ao seu progresso. Investimos extensivamente na formação e no desenvolvimento dos nossos colaboradores, de modo a criar um ambiente de trabalho aberto, transparente e eficiente. E para dar a todos os novos colaboradores a oportunidade de conhecer os nossos valores éticos e deixá-los compreender a nossa forma de fazer negócios, introduzimos o programa Jovem Bancário. O programa Jovem Bancário é o ponto de partida para ingressar no Banco ProCredit. O programa consiste em formações teóricas e práticas que oferecem aos candidatos a oportunidade única de descobrir a cultura corporativa, os valores éticos do ProCredit, bem como a prática de uma banca responsável. O currículo de 6 meses consiste em cursos interativos acerca da sociedade e da economia, das finanças, da globalização e do meio ambiente, assim como da matemática financeira e da contabilidade. Durante e após o curso, seguimos o princípio de desenvolvimento pessoal e profissional com base no desempenho, no compromisso e no envolvimento total dos participantes. A participação integral durante o programa é obrigatória, assim como o elevado envolvimento dos participantes individualmente e como parte de uma equipe. Se o desempenho for insatisfatório, a participação pode ser interrompida pelo Banco ProCredit a qualquer momento com um aviso prévio. Uma vez que os candidatos têm de trabalhar em diferentes locais do país durante e após o programa, e uma vez que para algumas partes do programa o alojamento é organizado centralmente pelo banco, esperamos dos candidatos uma flexibilidade em termos de localização e de tempo. Importa referir que durante os 6 meses do programa, os candidatos recebem um subsídio. O programa Jovem Bancário é um programa muito intenso, mas ao mesmo tempo muito interessante. É um programa que exige muito de cada participante e não segue a forma normal de ensino que muitos de nós estão habituados. Nós fazemos trabalhos em grupo e fazemos apresentações em frente ao grupo e em frente à direção.
e cada participante está envolvido ativamente em cada uma dessas fases. Nós somos encorajados a expressar as nossas opiniões e a discutir abertamente cada um dos tópicos. A direção do banco está continuamente envolvida no processo de ensino. Isso implica que nós podemos aprender de pessoas que combinam as duas coisas, tanto a teoria quanto a prática. Para mim, é especialmente interessante, pois eu estudei tecnologias de informação na universidade. Ou seja, eu não tenho nenhum background, nem econômico, nem financeiro. Mas isso não é necessário. O programa foi desenhado para qualquer um que tenha frequentado a universidade. O que realmente importa é que a pessoa esteja focada no programa e que esteja aberto e com vontade de aprender. O programa consiste num curso de 6 meses sobre a banca e finanças e selecionamos os candidatos mensalmente. Entre os requisitos essenciais, para além da idade, que deve ser entre 21 a 35 anos, é importante que o candidato seja um estudante finalista ou graduado universitário ou do ensino técnico, com ou sem experiência profissional, disposto a aprender e a trabalhar e com flexibilidade para trabalhar em diferentes locais do país. Acima de tudo, procuramos pessoas que estejam ansiosas para aprender, que estejam motivadas a envolver-se plenamente numa banca responsável e com vontade de melhor servir os nossos clientes. Sou engenheiro agrônomo e aqui no Banco Procredit eu trabalho como gestor de clientes agro. Eu sempre quis trabalhar na área agrícola de modo a criar algum impacto positivo na economia do meu país. E também estava interessado em trabalhar em diferentes províncias de Moçambique. E este é sem dúvida um dos maiores benefícios de estar a trabalhar fora da minha província de origem, Maputo. E como gestor de clientes agro, eu tenho a oportunidade de conhecer outros colegas do Banco Procredit que trabalham nas províncias. Antes de ingressar no banco, eu já tinha adquirido alguma experiência numa outra instituição financeira. Logo que me juntei ao programa, percebi imediatamente que a minha perspectiva sobre a área financeira era demasiado restrita. Através do programa Jovem Bancário, descobri muitos aspectos sobre a economia moçambicana e sobre a economia global na íntegra. Estes aspectos têm uma influência enorme no nosso trabalho diário, uma vez que precisamos perceber como os fatores externos em Moçambique, em África e a nível global afetam o negócio dos nossos clientes. No Banco Procredit, precisamos lidar com situações realísticas dos nossos clientes, dar-lhes a melhor avaliação para o seu negócio, tomando um conhecimento profundo sobre o que eles fazem e como fazem. Durante o programa de 6 meses, os candidatos participam ativamente em cursos dinâmicos e interativos, caracterizados por discussões abertas e contínuas, seguidas de exercícios práticos. Entre as formações na sede, os participantes praticam toda a experiência adquirida nas agências do banco, em Maputo e também em Choque, Manhissa e nas províncias, onde os outros colegas vivem os valores e princípios do Procredit no seu trabalho diário. Assim que terminei os meus estudos, eu estava à procura de uma oportunidade para desenvolver a minha carreira numa instituição internacional como o Banco Procredit. O que eu mais gosto no meu trabalho é lidar diariamente com clientes de muito pequenas e pequenas empresas. A nossa abordagem com esses clientes é muito responsável, uma vez que procuramos entender o seu negócio antes de oferecer-lhes uma solução financeira. Durante o programa, tivemos a oportunidade de estar no campo. Isso foi o que mais gostei. Conhecer clientes, conhecer diferentes áreas em que está a desenvolver o meu país, falar com os clientes e aprender através das suas experiências. O nosso processo de recrutamento segue os mesmos critérios para todos aqueles que se candidatam. Não obedecemos a qualquer tipo de favoritismo e todos os candidatos têm as mesmas oportunidades de passar por cada uma das etapas de recrutamento. Primeiro, o candidato deve preencher o formulário de candidatura disponível no nosso website. O formulário inclui o CV do candidato e uma carta de motivação. A carta de motivação é essencial e deve descrever as motivações do candidato para participar no programa. Se a carta de motivação e o CV interessarem ao banco, seguir-se-á uma conversa telefónica. Os candidatos selecionados são convidados para um teste de matemática e lógica, processo que deverá culminar com uma discussão em grupo, somente se os candidatos tiverem passado no teste. Também é realizada uma entrevista individual durante o processo de seleção. O finalista é convidado para uma sessão foco de 2 semanas num local tranquilo fora de Maputo.
O objetivo desta fase intensiva é para os participantes conhecerem melhor o Banco Procredit como uma instituição e este conhecer melhor os candidatos. Após completar o retiro de 2 semanas, os candidatos serão convidados a participar no programa Jovem Bancário. Quando enviei minha candidatura ao Banco Procredit, eu fiquei surpreso pela transparência no processo e passei todas as fases do recrutamento em tão pouco tempo. Primeiro enviei o meu CV e a minha carta de motivação. Logo depois fui contactado telefonicamente por um representante do Banco Procredit a convidar-me a participar num teste de matemática e lógica. Depois de passar o teste, fiquei confiante sobre as reais possibilidades de ingressar no Banco Procredit. Depois de uma ronda de discussão em grupo, seguida de entrevista individual, eu fui convidado a participar na sessão Foco de 2 semanas. A seguir, eu passei a fazer parte do programa Jovem Bancário. A minha parte favorita no programa foi a sessão Foco, que visava essencialmente mostrar as consequências de um sistema bancário irresponsável. As formações de matemática e contabilidade tiveram um forte impacto em mim, porque a partir daí eu comecei a perceber as questões da crise financeira global, bem como a economia moçambicana. Os tópicos de comunicação, dos mercados financeiros e bem como de questões ambientais também foram temas discutidos durante a formação. Fazer parte do programa Jovem Bancário proporciona aos candidatos a possibilidade de conhecer de perto a nossa instituição, mesmo antes de começar a trabalhar para ela. O método de incorporar desenvolvimento profissional, enormes oportunidades de formação para os nossos colaboradores, é um dos aspectos essenciais para a nossa instituição. Os nossos colaboradores estão envolvidos em formações constantes, tais como matemática, contabilidade e atendimento ao cliente, uma vez que procuramos excelência nas nossas relações com os nossos clientes. Os nossos cursos de inglês também são cruciais, com base nas anteriores premissas. A nível internacional, o Grupo Procredit possui 3 academias para os nossos quadros médios. Essas academias oferecem cursos de 1 a 3 anos, com tópicos tais como ciências humanas, finanças e comunicação. Também é importante para nós focalizar a importância destas formações aos nossos candidatos, uma vez que todos os participantes do programa Jovem Bancário devem conhecer os nossos objetivos, os nossos valores e os desafios que a instituição apresenta. Desde o início, tivemos a oportunidade de conhecer toda a equipe do Procredit. Tive a oportunidade de trocar ideias e impressões com muitos membros do corpo diretivo e aprendi muito deles. Conheci muitos colegas de trabalho e juntos construímos uma verdadeira equipe virada ao sucesso. Estou realmente a gostar de fazer parte de uma instituição como o Procredit, onde o desenvolvimento dos colaboradores e as oportunidades são muito atrativas para as nossas carreiras e o sucesso dos nossos clientes. Eu incentivo aos que estão interessados em fazer parte da banca responsável, em trabalhar num ambiente profissional, numa instituição internacional, a candidatarem-se ao programa dos Jovens Bancários, porque o mesmo foi concebido para eles. Se o candidato identifica-se com os valores do Banco Procredit, se acha os requisitos do programa desafiantes, mas recompensadores, e o candidato pretende fazer parte de uma instituição sólida com múltiplas oportunidades, visite o nosso website e candidate-se ao programa Jovem Bancário. O Banco Procredit. Entenda o meu negócio.